Povo de Deus, vamos lá? Vamos começar nossa aula. Essa é a aula de número 8 sobre a treliça videira. Como cheguei essa semana de viagem, tanta coisa para pôr em dias, eu não consegui montar os slides. Me perdoem por isso. Mas a aula de hoje é a do capítulo 8 do livro. E nós vamos abordar algumas ênfases de ministério e de vida eclesiástica, a fim de nós entendermos quais são as abordagens, as ênfases comuns, e qual é a ênfase ideal para esse tipo de igreja que a gente está sonhando em construir, essa igreja videira, que depende de treliça, mas que não vive para treliça, vive para videira. Nós teremos essa aula hoje e mais duas apenas, a próxima, que é a última de janeiro, e depois a primeira quarta-feira de fevereiro. Por quê? Porque a partir da primeira terça-feira de fevereiro, nós vamos começar nossos pequenos grupos protótipos. Lembra que a gente falou sobre isso? E falei assim, em algumas ocasiões, eu já tenho separado o nome de algumas pessoas ou casais aqui que participarão comigo e com a Cris desses pequenos grupos protótipos. E eu quero que você considere, você que está aqui presente, considere a possibilidade de participar desse pequeno grupo protótipo. E se você deseja trabalhar com esse projeto de pequenos grupos multiplicadores, abrir seu lar, ou servir como líder de um pequeno grupo no lar de alguém que queira abrir o lar, mas não queira ainda liderar, e assim por diante, tá bom? Nós devemos começar, vamos dizer, com, 7 a 10 pessoas ou casais, né? E a gente então, a partir daí, ir multiplicando. Mas mais sobre os pequenos grupos multiplicadores, nós vamos falar quando estivermos nas nossas reuniões já nos PGMs, ou pequenos grupos multiplicadores. A partir de domingo agora, eu já vou começar a escrever sobre pequenos grupos. A pastoral de domingo é sobre pequeno grupo. E a partir de hoje e no domingo, nós vamos fazer esse convite, esse apelo, para aqueles que desejarem participar dessa vida de pequenos grupos multiplicadores, serão muito, muito bem-vindos. Eu já tenho alguns nomes, e no final, se você deseja, me procure aqui para a gente conversar, tá bom? Mas vamos lá. Existem 3 abordagens ou ênfases que a gente pode destacar quando se pensa em filosofia de ministério, ou quando se pensa em vida de igreja. 3 ênfases. A primeira, e é a mais tradicional, o pastor, ele é visto como o clérigo, provedor do serviço espiritual. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O pastor é o clérigo, é o líder espiritual, e ele é quem provê serviços espirituais. A outra abordagem, o pastor, ele é o diretor executivo, ele é o CEO da empresa ou do negócio chamado igreja. E você vai ver comigo que isso, infelizmente, também tem sido uma prática muito comum. E existe a terceira abordagem, que é a do pastor como treinador, pastor como capacitador. E aqui eu me adianto dizendo que os autores de Treliça Videira, e nós vamos ver um pouco sobre isso, eles mostram que o ideal seria esse pastor como treinador, como capacitador, como o cuidador que não apenas cuida, que não apenas prega e ensina e discipula, mas que também e principalmente capacita ovelhas para fazerem o mesmo. Então vamos lá, o pastor como o clérigo provedor de serviços espirituais, ele é o clérigo profissional, ele é o profissional da fé, no bom sentido, não no mau sentido.
Quais são as funções essenciais? E essa é uma abordagem, um modelo evangélico reformado clássico. É o que geralmente nós batistas, inclusive, encaramos como sendo exclusivamente o ministério pastoral. Primeiro, alimentar o rebanho por meio de sermões dominicais e da administração da ceia e do batismo. Nada de errado. Segundo, organizar e realizar as reuniões de domingo, entendidas como um tempo de adoração para a congregação. Terceiro, realizar cultos ocasionais para atender os diversos propósitos: batismo, casamento, culto para visitante, culto nos lares. E por último, aconselhar pessoalmente os membros da igreja, especialmente em tempos de crise. Então, basicamente, é assim que a gente encara o ministério pastoral. E quais são as vantagens dessa forma de entender o ministério pastoral e o ministério de uma igreja? Em primeiro lugar, primeira vantagem, coloca a pregação da palavra de Deus no centro do ministério de um pastor. E isso é correto. A primeira função de um pastor, a principal função de um pastor, é a pregação das Escrituras, é o ensino das Escrituras. A forma do pastor levar ovelhas a pastos verdejantes é pregando o Evangelho de forma fiel, de forma bíblica, centrada em Cristo, não é? As Escrituras, ensinando todo o conselho de Deus. Então, esse modo de ver o pastor como o clérigo provedor de serviço traz essa vantagem de colocar a pregação da palavra de Deus no centro do ministério. Segunda vantagem, reúne a congregação toda como uma família nos domingos. A grande reunião da família da fé acontece nos cultos dominicais, nos cultos de oração às quartas-feiras, quando a igreja se reúne para a oração, a igreja se reúne para louvor, a igreja se reúne para ouvir a pregação e o ensino das Escrituras. Positivo. Outra vantagem, os cultos ocasionais, cultos nos lares, cultos especiais, como a gente fez esse ano passado de ação de graças, etc. Esses cultos ocasionais, eles oferecem oportunidades para evangelização, são pontes de evangelização. E aqui eu me adianto para dizer o seguinte: o problema é quando nossas igrejas, e nossa em particular, faz só dos cultos especiais a ocasião para se ganhar pessoas para Cristo. Durante muitos anos, na mentalidade das nossas igrejas, o culto do domingo à noite é o culto o quê? Evangelístico. É o único momento, digamos, em que a igreja se prepara como um todo para ganhar pessoas para Cristo. De que forma? O ministro de música elabora o culto, pensa nas músicas, a equipe de louvor ensaia, o coral ensaia, o pessoal de mídia e som se dedica, o pastor prepara o sermão, o pastor ora pelo sermão, o pastor ora pelas pessoas. O que a igreja faz? A igreja durante a semana ora para Deus abençoar aquele visitante que ele quer convidar para domingo estar no culto. Houve um tempo em que o crente passava a semana inteira pensando nisso: quem eu vou levar? Como eu vou levar? Como eu vou chamar? E isso funcionou durante a nossa história como um todo. Mas torna-se problema quando essas ocasiões especiais, esses cultos para evangelização, tornam-se a única maneira de se evangelizar. Esse é um problema. Então existem vantagens nos cultos especiais da igreja. E aí, aqui eu discordo frontalmente com a mentalidade tradicional que diz que culto evangelístico é só domingo à noite. Todo culto tem que ser evangelístico. O evangelho tem que estar em toda e qualquer mensagem. Na quarta-feira, no domingo de manhã,
no culto de ação de graças, no culto fúnebre, no culto de casamento, e veja bem, também no domingo à noite. E a pregação do evangelho, ela acontece mesmo quando o pastor não faz apelo da forma tradicional como a gente conhece. Porque se ao longo do sermão, em cada ideia, quando o evangelho foi sendo apresentado, se o pastor foi lançando os desafios, ou o pregador foi pondo a pessoa, o ouvinte, para refletir e ir dando respostas, isso acontece, a conversão acontece, a pessoa procura. Então, eu creio da seguinte forma: todo e qualquer culto é evangelístico, deve ser evangelístico. Agora, existem ocasiões, existem mensagens, existem momentos em que o pregador precisa ser sensível e tornar aquele sermão mais evangelístico possível. Eu entendo isso. Existem esses momentos em que a pregação vai ser bem mais evangelística do que de edificação. Porque Paulo mesmo disse que o bom culto, o culto que produz conversão, está lá em 1 Coríntios 14. É aquele culto quando o incrédulo entra e vê a igreja inteira louvando a Deus, e ouve o pregador expondo as maravilhas de Deus, expondo a questão do pecado, revelando a ele o coração dele através da exposição das Escrituras, e aí ao final ele se prostra e diz: verdadeiramente Deus está entre esse povo. Essa é a questão. Então, os cultos ocasionais, eles oferecem oportunidades para evangelização. E a outra vantagem do pastor como o provedor de serviço espiritual é que o pastor cuida do seu povo em tempos de crise, e é importante, é necessário. Existem crises e necessidades e dificuldades que só o pastor vai ter como entrar e receber e fazer. Voltando das férias, eu recebi 2 lembranças, uma da MCA, como eu já postei, vocês viram, e outra de uma família da igreja. E na homenagem da família da igreja, eu escrevi agradecendo, e a pessoa me respondeu dizendo: pastor, como é bom tê-lo de volta, a sua presença traz para nós segurança. Esse é o papel do pastor. Isso é importante, ele existe. Agora, quais são as desvantagens desse método, dessa maneira de ver o ministério pastoral, de ver a igreja, estritamente como o pastor provedor de serviço? Primeira desvantagem: o ministério que acontece na igreja, se só o pastor presta o serviço, ou se só os pastores, os ministros prestam serviço, a desvantagem é que a igreja vai ficar limitada à capacidade do pastor ou dos pastores. A igreja jamais vai conseguir crescer para além das habilidades que o pastor ou os pastores e ministros têm. Agora, se o pastor é o capacitador, e se ele treina outros que têm dons e talentos e capacidades que ele e os membros da equipe dele não têm, a igreja vai crescendo na medida em que os capacitados vão exercendo seus dons e ministérios. Deu para entender? Quando só o pastor presta o serviço espiritual, a igreja se limita às suas habilidades. A igreja tende a tomar a cara, inclusive, dos seus fracassos. É por isso que geralmente o que a gente vê acontecer, um pastor com grande carisma, quando ele assume uma igreja, ele às vezes até consegue encher a igreja, manter o ministério da igreja funcionando e bem durante o tempo dele. Aí ele falece ou vai embora, ou qualquer coisa assim, o que começa a acontecer com a igreja? Ela cai. Por quê? Porque foi um ministério, uma visão, um trabalho focado no pastor.
E infelizmente, ao longo dos anos, essa é a forma como a maioria das igrejas trabalha, não só batistas. Pense nesses novos movimentos que surgem, neopentecostais. No dia em que um desses morrer ou sumir, ou desaparecer, ou aposentar, ou sei lá o quê, mesmo que ele tente passar para o filho dele, aquela holding dele, porque essas igrejas aí não é nem igreja, é holding, as pessoas não vão com a cara dele, porque o filho não é o pai. Então, a desvantagem de se ter só o pastor como aquele que serve, é que você limita a igreja. Outra desvantagem, a igreja começa a se alimentar, talvez a mais impressionante desvantagem desta maneira de pensar sobre o ministério, ou seja, só o pastor servindo, é que a igreja se alimenta de e incentiva a cultura de consumismo. A igreja vem para o domingo, bebe do que ela gosta do pastor, aí ela vai embora. Canta porque a igreja oferece um bom cântico, uma boa música, um bom coral, uma boa equipe de louvor. Ela vem, ela consome, aí ela vai embora. Ela vem, o ministério infantil é forte, ele é bom, e aí, nada contra isso, nós temos que ter um ministério infantil forte, uma igreja forte musicalmente, um púlpito forte. Mas se a gente entender que só o pastor e os remunerados e os líderes é que servem e trabalham, quem não tem cargo e não serve e não trabalha, vai indiretamente ficar com a sensação de que a igreja para ele é um lugar onde ele vai consumir. Aí ele senta, ele não gosta da cor da parede, ele não gosta do tom de voz do pastor, ele não gosta do estilo musical que o Ministério de Música está oferecendo, ele não gosta do jeito que o Ministério Infantil conduz as crianças dele. O que eu já ouvi, por exemplo, lá em Campinas, mamãe, uma vez eu peguei ela no pulo, ela chegando para pegar a criança dela do maternal, a sala muito bem arrumada, bonitinha. Aí ela olhou, viu que a meia da criança estava suja, porque a criança lá dentro todos ficavam brincando de meia. Falou, nossa, mas sujou a meia do meu filho. Ah, mãe, então, ficar sem meia, qual é o problema do menino sujar a meia? E não é a sujeira de barro, não, mas essa mentalidade, de que se tem quem serve e presta o serviço, eu vou e eu consumo. Outro risco é que a comunhão da igreja se restringe aos momentos pós-culto. Esse tipo de ministério onde o pastor provê serviço costuma criar uma mentalidade de igreja que é a seguinte: eu vou para o culto, termino o culto, tenho ali 40 minutos de comunhão e vou embora, e aí a minha vida com a igreja acaba ali. E sejamos honestos, seria esse o ideal de Deus para uma vida como igreja e de comunhão? Eu vir para a igreja, chegar à igreja com a mentalidade: o que é que eu vou receber hoje? Ter alguns momentos rápidos e aí eu vou embora. Mas a maioria dos nossos membros, irmãos, pensa dessa forma e vive igreja dessa forma. E você quer ver outra coisa? Há casos em que, se o pastor não for o que foi visitar, se foi o pastor auxiliar, a pessoa ainda diz assim: ele mandou o senhor porque ele não pode, né? Ele é muito ocupado. Sim, há casos, irmãos, em que só o médico cirurgião vai resolver com a visita dele, é óbvio. Mas há casos em que o enfermeiro é necessário e suficiente. E esse é o ministério cristão, e é isso que a gente tem que entender. Como igreja, a gente precisa ir caminhando na compreensão de que o pastor serve capacitando, para que os capacitados
sirvam e também capacitem para que o corpo todo, ajustado, todos sirvam como deve ser. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa mentalidade. Essa maneira de pensar, ela surge no contexto em que surge a Reforma Protestante. Por que na Reforma Protestante, quando surgem as igrejas de onde nós viemos, por que só os pastores geralmente ensinavam? Porque geralmente só os pastores tinham um nível de educação apropriado para o ensino. Durante muitos anos, quem conseguia ler era só o líder e pastor, o padre. Durante muitos anos, o que aconteceu foi que as pessoas, elas eram alimentadas através de figurinhas ou de historinhas mesmo, porque o nível de educação, tanto que uma das coisas que Martinho Lutero faz, quando ele começa a Reforma Protestante, é criar escolas, é colocar a Bíblia na língua do povo, no alemão, na língua do povo. Por quê? Porque o povo precisava ler, aprender a ler, e ele encorajava as pessoas a ler e a estudar. Para você ter uma ideia, um dos papéis do padrinho, que por exemplo, João Calvino, no início presbiteriano, adotou, é que o padrinho, que quando ele batizava a criança, o que ele tinha que fazer? Ele prometia diante da igreja que ele ia contribuir para a educação daquela criança, de forma que aquela criança aprenderia a ler para poder ler a Bíblia. Por quê? Porque não era comum a educação. Hoje não, graças a Deus. Então hoje, não é só o pastor que está apto para ensinar a palavra, e não foi isso que o Novo Testamento ensinou, só o pastor ensina, não. E não é só no púlpito e do púlpito que se ensina a palavra. A palavra é um ministério de todos os crentes. Foi isso que a Reforma Protestante resgatou, e que a gente quase voltou a ser católico, quando a gente entendeu e praticou que só o pastor ensina. E não é. Então, o pastor, ele é o homem nessa visão que presta serviço às suas vantagens, aos seus riscos. Aí, por conta dessa insatisfação, por quê? Porque o que acontece? Nós vimos uma igreja onde só o pastor serve, ou só os ministérios pagos servem, essa igreja vai se limitar. Naturalmente, ela vai se limitar à habilidade do pastor, ou vai degringolar por causa da falta de habilidade dele. O que começou a acontecer? Algumas igrejas começaram a perceber, e isso nasce nos Estados Unidos, algumas igrejas começaram a perceber que elas não estavam crescendo. A média de membros era em torno de 100, 150 membros, e uma mega igreja tinha 500. Aí começou a surgir uma outra visão de ministério, o pastor como um diretor executivo. Ou seja, se na primeira visão o pastor é o gerente de uma lojinha, agora ele tem que aprender a ser gerente de uma loja de departamentos. Essa é a visão que começa a surgir na década de 70, na década de 80, uma resposta a essa limitação de igrejas que não cresciam. E aí houve alguns problemas. O pastor continuou sendo visto como aquele que presta o serviço, mas o papel principal dele se tornou mais focalizado em liderar a congregação como uma organização com alvos específicos. Veja que começou a mudar na mentalidade o seguinte: o pastor não era mais visto como o homem que cuidava da alma das ovelhas. Ele começou a ser visto como o homem que tinha que dar conta da gestão do negócio chamado igreja. E isso acontece ainda hoje. Pastores que são cobrados por não terem a visão gestora de um negócio.
pastores que são criticados porque no seminário não receberam uma formação de gestão. Eu já tive ovelha dizendo para mim, não aqui, que eu deveria ler mais sobre administração e contabilidade. Eu falei, eu até leio e acho até que é mais fácil de entender do que os livros que eu costumo ler. Só que se eu me dedicar a isso e me enveredar nesse caminho, eu vou perder o tom e o timbre pastoral. Então aí deve ser a função do pastor? Elencar aqueles dentro da igreja, identificar aqueles que têm esse dom e eles existem, e dizer, vem para perto de mim, comece a perceber como eu tenho percebido a direção de Deus, e me ajude a construir essa treliça. Você vai construindo, vocês vão construindo. Então, qual é o ponto positivo dessa visão do pastor como um diretor executivo? Existe um ponto positivo. O pastor, ele também precisa se preocupar com a estrutura na medida em que a coisa cresce. Mas ele não precisa ser o gestor, necessariamente. Ele tem que saber delegar, confiar, descansar e fazer aquilo para o que Deus o chamou, pastorear. Outra coisa, essa visão de ministério dirigido por um pastor que é um executivo, mudou o foco do domingo. O domingo começou a não mais ser a reunião da família, da igreja. O foco do domingo mudou em direção a um modelo atrativo, ou seja, a gente monta um espetáculo, a gente monta um show que vai atrair pessoas para esse programa. Aí os cultos de domingo começaram a deixar de ser momentos de culto e tornaram-se vitrines gospels. Vitrines gospels. Esse é um problema sério que a gente vê acontecer nas igrejas. E vou dizer de novo, é muito fácil encher uma igreja assim. Estava conversando isso com Orlando hoje. Se vocês nos entregarem 20 mil reais, eu aumentei, da última vez eu falei 10, me dá 20 mil reais por mês, para a gente montar programas aqui, e eu te garanto que a gente lota. Tem jeito. Só que a gente não pode perder a ideia de que culto é culto a Deus, não é vitrine que atrai cliente. Entendeu? Agora, qual é a vantagem? Veja que eu sempre estou mostrando o perigo e a vantagem. A vantagem dessa forma gerencial de ser pastor, ou de pensar o ministério de uma igreja, a vantagem é que a gente começa a se preocupar em avaliar se a forma como nós estamos pregando, cantando, comunicando, se essa forma não é uma forma totalmente estranha, alheia para a sociedade que cada dia mais se torna secularizada, percebe? A igreja começa a ficar sensível aos ouvidos e dizendo assim, será que da forma como eu estou pregando, cantando, ensinando, forma como a gente se organiza como prédio, estrutura, será que isso comunica alguma coisa? Será que quem nunca pisou numa igreja, quando entrar aqui domingo, vai entender o que a gente está fazendo? Porque, gente, sempre houve essa preocupação. Por exemplo, quando corais antigos, o Orlando sabe dizer muito melhor do que eu, quando corais vestiam suas belas becas e cantavam aqueles belíssimos hinos, aquilo era também uma forma de dizer, venham ouvir, a gente produz cultura. A igreja fez isso. Os hinos, os primeiros hinos que Martinho Lutero musicou e colocou e a igreja cantou, eram hinos com melodias seculares.
Agora, a gente tem que sempre buscar o equilíbrio. Existe o risco de deixarmos de ver o culto como culto para transformá-lo em vitrine, para atrair cliente, mas por outro lado, a gente não pode fechar os olhos e os ouvidos e dizer, não, é para a glória de Deus somente, e nessa glória de Deus cabe qualquer aberração, cabe desafinação. Você sabe que eu fui pregar quase que eu falei o nome da denominação, numa igreja que não é da nossa denominação uma vez, um sermão que eu tinha pregado lá na Central de Campinas. Você sabe que eu prego pouco, 50 minutos, 55. Aí eu peguei um desses sermões e fui pregar nessa igreja. Me sentaram do lado da caixa de som. E esse povo cantou. E esse povo gritou. E esse povo profetizou. E esse povo desceu o porrete. E fez. Aí me puseram para pregar. Gente, o sermão que eu preguei em 55, eu preguei em 15 minutos. Então eu sei que você pode estar pensando assim, Orlando, domingo, aumenta o volume, põe na orelha do pastor. Mas a gente tem que ter a sensibilidade. Imagina você, um incrédulo, entrando num negócio daquele. Vai chamar. Paulo, nos dias de Paulo já ouvia dizer de gente que entrava na igreja, e todo mundo falando em língua esquisita, e aquela bagunça, e Paulo fala, olha, entra incrédulos entre vocês e acham que vocês são loucos. Vocês são doidos, não tem ordem, não tem decência, não tem critério. E eu acho tão interessante, gente, Paulo dizer o seguinte, olha, se alguém tiver línguas ou profecia, limita 2 ou 3 no máximo. Faz isso hoje em alguma dessas igrejas. Você está calando o espírito. Paulo mandou fazer assim. Há uma ordem, há um critério. Então, esse movimento como de gestão ministerial fez a gente abrir os olhos de novo. Há o seu lado positivo. Outra coisa, em vez dos cultos ocasionais, o movimento de crescimento de igreja produziu uma revolução de programas e eventos para membros da igreja e para os de fora da igreja. Ou seja, começou-se a preocupar mais em extrair princípios bíblicos sobre como criar filhos, como manter um casamento saudável à luz das Escrituras. Ou seja, começou-se a pensar mais sobre uma teologia bíblica aplicada à necessidade das pessoas. Qual que é o outro extremo? A autoajuda. Um artigo excelente que eu li recentemente de um jovem pastor, teólogo, 20 e poucos anos, rapaz mais novo que eu, fiquei com inveja dele, falei, meu Deus, queria ter escrito um artigo assim. Ele dizendo que esse movimento coaching nas igrejas hoje é a nova teologia da prosperidade. Então, por outro lado, esse movimento de crescimento de igreja fez as pessoas valorizarem, além da conta, a autoajuda, a prosperidade e etc. Mas, por outro lado, positivamente falando, fez-nos pensar de forma mais prática e concreta sobre como que à luz das Escrituras nós vamos tratar a depressão de um crente, como que nós vamos tratar os ataques de pânico de um cristão, como que nós vamos cuidar de um menino que tem déficit de atenção, como que nós vamos receber pessoas com a vida toda fragilizada e que vem do mundo e etc. Outra coisa, numa igreja de 500 membros, como que os membros, esse movimento de crescimento de igreja começou a pensar? Porque uma coisa é você cuidar de uma igreja de 100, 150. Agora, 500, 400, 500, 600, 1000. Como é que um pastor, ou 2 pastores, ou 3 pastores, que seja, cuidam de 1000 membros? Aí eles começam a repensar a estrutura de pequenos grupos. Muito interessante. O lado positivo disso é que você encontrou uma forma de colocar a igreja em contato uns com os outros durante a semana e uns cuidando dos outros. O lado negativo disso é que você começou a ver esse movimento de pequenos grupos, por exemplo, como mais um evento, e como se bastasse você frequentar um pequeno grupo para tudo acontecer, e não é.
E aí o que começou a fazer nesses pequenos grupos? Esses pequenos grupos se tornaram nada mais, nada menos do que uma miniatura do que acontecia no domingo na igreja. E pequeno grupo não é um ambiente para você reproduzir o culto de domingo à noite de uma forma mais reduzida agora. Não, é outra coisa. E mais sobre isso nós vamos começar a estudar quando a gente estiver no nosso pequeno grupo protótipo. Então, as virtudes dessa forma do movimento de crescimento de igreja é que esse movimento começou a se preocupar com o envolvimento congregacional. Começou a pensar mais em como atrair as pessoas, em ter pessoas e etc. Mas, como já dissemos, existem seus riscos. Para você ter uma ideia, uma das igrejas que foi pioneira nesse negócio de movimento de crescimento de igreja nos Estados Unidos foi a Willow Creek. A Willow Creek em Chicago, o pastor Bill Hybels, você já deve ter visto livros dele. Há 20 anos eles fizeram, há 20 anos não, depois de 20 anos de vida, de existência da igreja, eles começaram uma pesquisa. Eles começaram uma pesquisa em 1998 e foi caminhando com essa pesquisa até final de 2003. E a pesquisa era o seguinte: eles queriam medir, em primeiro lugar, o nível de satisfação dos membros da igreja. Ele queria medir o nível de crescimento espiritual dos membros da igreja. Gente, e a descoberta foi incrível. Esse livro foi traduzido no Brasil em 2008 pela editora Vida. Eu tenho uma cópia dele, eu acho que na editora você nem acha mais. E é o seguinte: como é que eles montavam todo o programa da igreja para o ano seguinte? Durante a vida inteira eles fizeram isso. Eles chegavam na igreja e distribuíam questionários. Qual mensagem você gostaria que o pastor pregasse ano que vem? Qual programa você gostaria de ter para os seus filhos? Então, tudo que eles planejavam, desde o sermão do pastor, desde as classes de escola bíblica, os teatros que eles... Tudo que a igreja fazia era resultado da pesquisa feita com toda a igreja. O que você imagina de uma igreja dessa? Todo mundo satisfeito, certo? Afinal de contas, é consultado, todo mundo dá opinião, tudo é construído ao redor da opinião de todo mundo. Mas eu fiquei pasmo quando li, na época, e aqui os autores desse livro, a Trelice e a Videira, citam esse material, 25%, ou seja, 1/4 dos membros da igreja estavam totalmente insatisfeitos com a igreja. Impressionante. Gente, uma igreja com 25% de membro insatisfeito, nossa igreja tem 380 membros hoje, 25% de 380 é quanto? Faz as contas aí. 400, 25% é quanto? 100. Imagina na nossa igreja 100 membros dizendo: estamos insatisfeitos. É muita coisa. E isso numa igreja onde tudo era construído em cima da opinião das pessoas. Então, vamos lá. Na igreja, ou no ministério de uma igreja, onde o pastor é o provedor de serviços, qual é a função do pastor? Pregar e prover serviço espiritual. Numa igreja preocupada com o movimento de crescimento, qual é a função do pastor? Pregar e gerenciar. Infelizmente. O domingo, nessa visão tradicional de igreja, no domingo é dia de culto de adoração. Ótimo. O domingo do movimento de crescimento de igreja é vitrine para atrair pessoas. Fora do domingo, a igreja tradicional tem seus cultos ocasionais. A igreja do movimento de crescimento de igreja tem programas e eventos. O cuidado pastoral na igreja tradicional se dá através de aconselhamento e a visitação do pastor. Com o movimento de crescimento de igreja, o cuidado pastoral acontece nos pequenos grupos. A igreja tradicional é como uma loja de esquina que só tem um empregado, o pastor que é pago.
O movimento de crescimento de igreja é uma loja de departamentos com vários empregados. O resultado dessa igreja tradicional, consumidores em modo de manutenção. Essa igreja do movimento de crescimento, consumidores em modo de crescimento. O que é consumidores em modo de manutenção? É aquela igreja tradicional onde todo mundo consome o que o pastor tem para dar e ela se mantém para sobreviver. Agora, o movimento de crescimento de igreja, eles consomem de forma a se preocupar em crescer. Qual que é o ideal? A gente percebe que esses dois modos têm vantagens e grandes desvantagens. O ideal, como a gente tem visto ao longo desse curso, é o seguinte: é uma igreja, um pastor e um ministério que se dedica à palavra pregada no poder do Espírito e onde cada um de nós tem o privilégio, tem a responsabilidade de servir uns aos outros. Servir uns aos outros. Então o pastor, ele é um pregador dedicado, mas o pastor também tem que ser um treinador exímio, um capacitador. O pastor, ele ensina com as suas palavras, ele ensina com a sua vida. O pastor trabalha em parceria com os membros. Ele não é o único servidor, todos servem. E olha o que os autores dizem, deixa eu ler para você: a congregação se torna um ajuntamento de discípulos que fazem discípulos na presença de Deus, encontrando-se com Deus dominicalmente nas reuniões coletivas, ouvindo a palavra de Deus, respondendo a Deus em arrependimento, adoração, fé e discipulando uns aos outros. A reunião congregacional se torna não somente um palco para os ministros, mas também um estímulo e incentivo para a adoração e o ministério que cada discípulo realizará na semana por vir. O foco dessa igreja é pessoas. A evangelização nessa igreja, ela não vai acontecer só no domingo, na hora do culto evangelístico. A evangelização nessa igreja vai acontecer na medida em que os discípulos alcançam pessoas ao seu redor, nos lares, na vizinhança, nas ruas, parentes, trabalho, escola e assim por diante. A evangelização acontece através de vida na vida. O nosso alvo não é simplesmente ter um pequeno grupo e enfiar gente no pequeno grupo, como que dizendo, nós temos 30 pequenos grupos, cada grupo tem 10 pessoas, ou seja, temos 300 pessoas em pequenos grupos. Não, o alvo não é enfiar pessoas em pequeno grupo. Qual é o alvo? Abre aspas. A estrutura de pequenos grupos não será eficiente para o crescimento espiritual, a menos que os cristãos sejam ensinados e treinados a se reunirem com outros crentes, para ler a Bíblia com esses outros crentes, orar uns com os outros, exortar uns aos outros, ajudar. O contexto do pequeno grupo vai ser um contexto para você estreitar laços e fora dali, individualmente, investir um na vida do outro, um cobrar do outro, um incentivar o outro, um encorajar o outro, um ajudar o outro. Para terminar, e aí se você tiver algo para contribuir, a gente vai conversar. O que a gente precisa dizer é o seguinte: o sermão do pastor e o culto dominical não é o único e não pode ser o único momento em que a palavra de Deus é ensinada. Uma igreja assim, ela não cresce, ela se mantém no máximo. A palavra de Deus que é recebida, ela tem que ser repartida, gente, por cada um de nós e de vocês. Cada um de nós. Para você ter uma ideia do impacto e do valor do relacionamento um a um, um dos meus grandes heróis é um pastor puritano chamado Richard Baxter. Ele escreveu um livro publicado pela editora Pes no Brasil, traduzido pela editora Pes, cujo título é O Pastor Aprovado. E o Richard Baxter
conta a história dele quando ele chegou numa pequena cidade da Inglaterra, num bairro onde a igreja não prosperava. E ele, além de pregar, era uma igreja pequena, ele começou a visitar um a um. Aí ele descobriu o valor dos relacionamentos individuais. Deixa eu ler para você um pedacinho do livro dele e da experiência dele. Olha só. As pessoas que eu visitava tinham sido minhas ovelhas, meus ouvintes, assiduamente, dominicalmente, há 8 ou 10 anos. Já tinha 8 a 10 anos que as pessoas com quem ele se encontrava um a um já vinham ouvindo a ele. Eu descobri que algumas delas não sabem se Cristo é Deus ou homem, e se admiram quando lhes conto a história do nascimento, da vida e da morte de Cristo, como se não a tivesse ouvido antes. Tenho descoberto que algumas pessoas ignorantes, que têm sido por muito tempo ouvintes infrutíferos, obtiveram mais conhecimento e arrependimento em meia hora de conversa íntima do que em 10 anos de pregação pública. Eu sei que pregar o evangelho publicamente é o meio mais excelente, porque falamos a muitos de uma única vez. Contudo, não é muito mais eficaz pregar o evangelho em privado a um pecador específico. Contudo, é muito mais eficaz pregar o evangelho em privado a um pecador específico. Eu quero dizer para você, citando Richard Baxter, é o seguinte: creia no que eu vou te dizer. Pode fazer muito mais impacto você com alguém durante a semana compartilhar aquilo que você aprendeu do pastor, um a um, olhando no olho dessa pessoa, demonstrando compaixão a ela. Pode ter muito mais impacto na vida dela 15 minutos desse compartilhamento seu com um, do que se você trouxesse ela talvez para 50 minutos desse mesmo sermão no ambiente coletivo. O que eu quero dizer é o seguinte: existe valor e há importância na pregação pública do evangelho, mas também tem valor e é poderosa a pregação individual, quando você, com compaixão e graça, aplica com sabedoria no coração das pessoas, e todos nós fomos chamados para fazer isso. Então, qual é o ideal? O ideal é uma igreja, é um ministério que entende o valor da palavra em cada boca, em cada crente, sendo repartido no poder do Espírito, que se reúne para beber, para adorar, para cultuar, que se espalha como missionários por onde vão, que cuidam uns dos outros. Essa igreja dinâmica e orgânica, ela cresce, se todos se dispuserem. Então, que Deus te abençoe e te ajude a entender que o ministério de uma igreja não pode ser jamais extremos. O primeiro é: só o pastor serve, trabalha e ganha almas. O outro é: já que não é só o pastor, vamos fazer a igreja ganhar. E como é que às vezes as pessoas pensam que a igreja ganha? Transformando a igreja, os cultos, em vitrines gospel para atrair gente. Nenhum desses dois extremos é o correto, é o saudável. O equilíbrio está em sermos sim sensíveis aos outros, mas fiéis ao evangelho. Recebermos sim do que a igreja ministra aos nossos corações, mas repartir individualmente. Entender que não é só no domingo, num culto evangelístico, que se ganha a pessoa para Jesus. É dia a dia. Amém?